Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, como sempre acontece às 20 horas, com o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Sempre na companhia agradabilíssima dela, Ana Maria Chiarelli de Miranda, a filha do querido professor Hermínio. E hoje vamos mais uma vez trazer um tema interessantíssimo. Daqui a pouco vocês vão saber qual. Ana vai destrinchar aqui um momento de muita emoção. Mas antes eu peço licença, Ana, vamos fazer uma prece rápida. Então, agradecemos a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, por mais essa oportunidade de encontro com Ana Maria para conversarmos sobre a obra e a vida de seu pai, o professor Hermínio C. Miranda, e que a espiritualidade nos inspire e que vocês possam aproveitar essas belezas espirituais que estão aqui semanalmente, da lavra desse grande pesquisador, desse grande escritor. Então, pedindo permissão a Deus e a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Ana Maria, muito boa noite, tudo bom, Ana? Como é que você está? Graças a Deus, Bruno, boa noite a todos que estão assistindo o seu canal. Muito obrigada pela honra de me chamar mais uma vez para falar sobre o papai, que é um assunto inesgotável para mim. Muito obrigada, boa noite. Bom, mais uma vez, e haverá mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, né? Oxalá que seja o caminho da roça, como a gente diz aqui no Nordeste, viu? Sem dúvida. Ô, Ana, eu queria fazer uma menção nesse início, que o pessoal que nos assiste estão vendo aí no meu plano de tela esse quadro lindo com o professor Hermínio Corrêa de Miranda, né? Esse quadro, que se encontra na sala da minha casa, ele é do pintor pernambucano, grande pintor, Antônio Carlos Castanha Gomes, o nosso Taua Gomes, ele é conhecido aqui assim, é um expositor espírita também, médium, não é? É uma pessoa, um ser humano maravilhoso, né? Na época, o Taua fez esse quadro, a Ana Maria, não é? Estava no momento em casa sem poder receber o quadro, esse quadro ficou para mim. Mas, logo em seguida, assim que Ana Maria teve condições, na sua casa, o Taua pintou para Ana Maria dois quadros, um Ana Maria com o professor Hermínio, o outro ela vai falar aqui, é um momento à parte no nosso programa de hoje, né? Ana, vamos mandar um abraço aqui, um beijo para o Taua, né? Ele é de um talento. Esse quadro do professor Hermínio retrata bem o professor Hermínio, Ana. Se você botar uma fotografia ao lado, você não vai saber o que é fotografia e qual é o quadro. É idêntico, maravilhoso. Fora que tem né, aquela coisa do artista que criou o quadro, né? Uma coisa maravilhosa. Ele tal é 10. Ana, e eu ia me esquecendo, ele fez um quadro também, Você Criança, né? Um quadro lindo, não é? Aquele quadro é uma gracinha, viu? Eu mandei, aliás, não mandei nem aquele quadro para ele, eu só mandei uma foto de uma priminha minha que eu tinha escrito uma coisa, era ela linda, mandei a foto dela, só que o meu retratinho estava em cima do dela no álbum. Aí ele captou a minha imagem e me fez um quadro e mandou. Eu fiquei perplexa. Maravilha. Ana mandou pelo WhatsApp para mim, não é, a fotozinha do quadro Você Criança. Ana hoje é essa bela senhora, mas também foi uma criança belíssima, belíssima, né? Então é muito É, bom, né? Tal, como dizia o pai, a beleza do pai e a inteligência da mãe. olha, opa, parece aquela história de Einstein, né? Mas não, é o contrário, é o contrário. Embora eu ache esse Inteligência Nilton, lembra disso. muito elegante. O professor Hermínio era muito elegante, né? Olha a postura. Ele era um homem bonito, sim.
Taua, Mamãe, viu, Taua? Um abração, meu amigo. Mas, Ana, vamos lá. Hoje eu falei aqui no início, né? E será um momento, mais uma vez, de emoção. Né? O professor Hermínio, em 1998, lança essa obra, né? Linda, Autismo, essa obra que veio para o movimento espírita, era uma obra que faltava, Ana Maria. Faltava, eu acho que ela hoje é referência sobre autismo, né? Mas, Ana, eu queria saber de você, que o professor lança essa obra em 1998, né? Mas na Bienal do Livro do ano 2000 vai dar-se um fato de extrema emoção para o professor Hermínio, né? É uma emoção tão grande que eu acho que são nessas horas que vale todo o esforço de um pesquisador, de um escritor. Eu me lembro do Al Pacino, na sua interpretação maravilhosa no filme Perfume de Mulher, quando ele diz nossa, aquela frase, não é? Há momentos que valem uma vida, né? sem dúvida, Para mim, maravilhoso. esse foi um dos momentos que valeram uma vida para o professor Hermínio, uma vida de pesquisa, de esforço, de estudo, não é? Ana, você podia falar que emoção foi essa na Bienal de 2000, por favor? Com certeza absoluta, muito, com muita alegria. Foi, é, eu vou começar assim, em 1989, veja bem, depois de um curso que eu tinha feito no México, eu estava sentada no aeroporto, na fileira de poltronas, esperando o voo para o Brasil, de volta para o Brasil. E reparei que lá na frente dos assentos das pessoas que estavam esperando o avião, tinha um menininho pequeno, assim, dos seus 5, 6 anos, e ele, ora se apoiava num pezinho, ora no outro, numa espécie de uma dançazinha assim. Primeiro ele me chamou a atenção, eu olhei e tal. Aí ele continuou, assim, uns 5 minutos. E aí eu comecei a ficar, não entendia muito bem, não. Ué, a mãe dele se levantou, foi até ele, pegou ele na mãozinha dele, trouxe ele até a cadeira, deu uma aguinha para ele, um suco, passou a mão na cabecinha dele, deu um beijo nele e tal. Ele se acalmou e daqui a pouco ele voltou lá para frente das cadeiras e continuou naquele movimento dele, ora apoiando num pé, ora no outro. Aí eu mais ou menos que entendi que ele tinha um problema e comecei a chorar, eu sozinha lá na minha cadeira. Bom, quase 10 anos depois disso, desse fato, o papai, depois de pesquisar 42 livros, pesquisando, pesquisar o tema do autismo, ele lança um livro, chamado O Autismo, uma leitura espiritual. E eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo desse livro, que ele diz assim: Este é um momento sagrado. Dou início ao ritual de escrever um novo livro. Ainda não sei como ele será. Preparei-me durante vários anos para escrevê-lo e sinto um vulto grande. Ele sentiu que o livro ia ser uma coisa importante. Não me assustou, mas parece-me desafiador. E para isso eu tenho que entrar dentro dele. Aquela expressão dele, entrar dentro dele, do livro, o âmago do livro, ficou na minha memória. Só isso desse parágrafo. Bom, o livro foi editado pela editora La Chatre e foi um sucesso assim tão de repente, tão violento, que ele não dava conta de responder as perguntas, as cartas, os e-mails, os telefonemas, tudo a respeito do livro dos pais dos autistas. E aí, logo depois, no ano 2000, houve a Bienal de São Paulo e o Alexandre e o papai foram para São Paulo para autografar, o papai autografar os livros dele e mais o autismo que estava fazendo um rebuliço, né, na história das coisas. Bom,
o Alexandre estava lá no estande, entrava um pai, um outro, um senhor, uma senhora, uma criança, um pai e uma mãe com uma criança, uma mãe com duas crianças, e iam entrando e iam se juntando em volta da mesa onde tinha o livro Autismo. Bom, de repente, o Alexandre levou um susto, porque foi, de repente, foi assim, todo mundo voando para a entrada do estande. Era o papai que estava chegando. Mas parecia uma colmeia de abelhas atacando o papai, entendeu? E o Alexandre ficou muito preocupado, porque o papai estava com quase 80 anos, né? Quase 78 anos e tanto, e ele ficou muito preocupado com o papai, mas o pessoal não queria saber, eles queriam abraçar o papai e beijar o papai, e as senhoras abraçando ele, e os pais apertando a mão, e pegava uma criança e botava no colo dele, papai abraçava e beijava a criança, e foi aquele reboliço, né? Uma coisa extremamente emocionante, né? Era assim, a emoção crescia em proporções geométricas. Chegou um ponto que o Alexandre não aguentou. Ele saiu do estande e disse para mim, depois de anos, ele falou isso para mim: Ana, eu não aguentei. Eu tive que sair do estande e fui num canto chorar. O Alexandre foi num canto chorar diante do que ele viu. Bom, aí, de repente, depois do enxame de abelha ter atacado o papai lá, né, as abelhinhas, fez-se um silêncio mortal no estande, né? Um silêncio mortal. Por quê? Porque o grupo que foi lá foi um grupo imenso, imenso. Até as outras pessoas que estavam comprando outros livros ficaram assim, né? Surpresa. Mas eles queriam falar com o papai. E aí o representante deles se apresentou e disse que eles tinham criado um novo livro sobre o autismo. O livro chamava-se Autismo, uma leitura fraternal, traço, a missão. Tinha uma missão aquele livro que eles criaram. Fizeram um dossiê para o papai, que quando eu mandei lá para o Ceará, depois eu conto, eu acho que pesava uns 2 quilos de material que tinha lá dentro. Você imagina a quantidade de e-mail, de carta, de fotografia, de tudo mais. Bom, o álbum continha todas as cópias dessas mensagens que eles tinham mandado para o papai ao longo desses 2 anos, né? E agradecendo. As mães escreviam poesias, os pais agradeciam, as mães escreviam como se as crianças estivessem falando com ele, o tio Hermínio, tal, etc, etc. Fotografia das crianças, desenhos que as crianças faziam para o papai. Era uma coisa assim muito emocionante, né? Bom, e tinha também uma carta do Newton Salvador, que era um grande pesquisador também do autismo, que foi muito, muito cara ao papai na hora. Bom, acabada a apresentação do livro, do dossiê para o papai, eles começaram, isso demorou tempo, né? Eles começaram a sair aos poucos, e o papai foi com eles até a porta, e eles abraçando o papai, escoltando o papai, as criancinhas puxando a roupa do papai. Foi aquela, aquela coisa inacreditável, né? Eles tiraram todo o mel que tinha dentro do papai. O papai ficou meio arriado, né? Bom, o papai continuou autografando os livros dos demais senhores que estavam no estande, e finda a Bienal, no final das contas, lá, não sei lá quanto tempo depois, o papai estava arriado. Mas o Alexandre levou ele para o hotel, deixou ele lá e foi também para o seu hotel, né? Bom, esse álbum do papai está exposto no Ceará, Bruno, no Museu MEBEM. No museu não, chama Memorial Bezerra de Menezes. O Memorial Bezerra de Menezes foi criado e é presidido pelo nosso grande, imenso Luciano Klein, biógrafo do doutor Bezerra de Menezes, que foi assim o guru do papai. O papai não dava um passo sem falar com o doutor Bezerra. E o doutor Bezerra respondia através do
do Divaldo, outro grande amigo do papai, né? Mas, então, existe esse memorial Bezerra de Menezes, que é num castelinho, a coisa mais linda do mundo. Em frente tem uma pracinha, tem a Sala Bezerra de Menezes, que é uma coisa maravilhosa. Eu vi um filme que fizeram para mim, e ao lado o Eduardo Lima, que é também faz parte da Federação Espírita do Estado do Ceará, que hoje é presidida pelo senhor Gabriel Mamed, né? O Eduardo Lima também, muito amigo do Luciano, pediu para a gente se podia fazer uma salinha Hermínio Miranda. Logicamente, o Luciano logo aceitou, e eu comecei a mandar para lá essas coisas, entre as quais esse álbum, né? A primeira máquina de escrever do papai, que era desse tamaninho assim, naquela, sabe? Tá lá, até hoje. Papai tinha 17 anos quando comprou, faz 10 que ele já morreu, né? Então, você imagina a idade dessa máquina. Tá lá as canetas dele, os últimos óculos que não serviram para ele, as pirogravuras que ele fez. Tem muita coisa do papai lá já, que o Eduardo e o Luciano, como curadores também da salinha, tomam muita conta de lá, né? Bom, então, quando depois de se refazer no hotel, o papai chegou no hotel, ele, muito curioso, ele sentou e começou a ler, começou a virar as páginas, leu o que os pais escreveram novamente, que já fazia 2 anos, e à medida que ele ia lendo, ele ia tendo mais dificuldade de ler a página seguinte. E ele estava tão absorto que ele não percebeu que ele estava chorando. As lágrimas estavam caindo no papel e estavam nublando os olhos dele, né? Ele resolveu parar, foi tomar um banho, tudo. Aí, depois que ele tomou banho, ele se olhou no espelho assim do banheiro e viu no espelho um senhor de idade olhando para ele, e assim como que comovido, e as lágrimas escorrendo pelos olhos do senhor, ou seja, o reflexo dele no espelho, né? Ele se viu, o espelho mostrou o que ele estava sentindo, aquela emoção e as lágrimas que não paravam. Bom, toda essa história que eu contei para vocês está, papai incluiu no Nossos Filhos São Espíritos. Eu não tenho nessa edição aqui, Bruno, porque é muito antiga, essa aqui foi a primeira edição, 89, isso tudo aconteceu no ano 2000. Então, não está aqui essa história do rebuliço lá no coisa. Mas eu tenho a edição americana do livro, que é esse aqui, e tenho a edição em espanhol do livro, que é este aqui. Então, em todos esses livros aqui, editados depois de 2000, tem tudo isso que eu acabei de contar aqui. Então, eu vou ler para você só 2 parágrafozinhos rápidos do que ele escreveu dentro do contexto do livro, né? do autismo, desculpa. Eu vou ler 2 parágrafos, um de cada livro, no inglês, em inglês. Senhor Hermínio, como posso expressar em poucas palavras minha alegria por tê-lo conhecido, poder lhe dar um abraço e agradecê-lo por sua dedicação a nós, seus amigos. Sou mãe de uma criança que está autista e agradeço por seus livros tão maravilhosos quanto o autismo e nossos filhos. Um dia, Sr. Hermínio, eu disse para meu filho: nunca vou desistir de você, porque te amo mais do que tudo. Como posso não amar alguém que já existia em mim antes de eu própria existir? Desejo ao Senhor toda a luz do mundo. Esse foi um parágrafo apenas de uma carta em inglês, do livro em inglês. No livro em espanhol, papai conta a história de uma criança. Ele conta primeiro uma história de uma criança que estava procurando uma moeda debaixo de um poste iluminado. Então chegou um senhor no intuito de saber o que aquela criança estava fazendo debaixo de um poste lá no chão, agarrado no chão. Chegou e falou: posso te ajudar alguma coisa? Ele falou assim: é porque eu perdi uma moeda e estou procurando aqui, não encontro.
eu perdi a moeda lá, no meio daquelas árvores lá. Aí o senhor falou, por que você está procurando a moeda aqui se a moeda caiu lá? Né? Ele estava fazendo uma analogia entre uma coisa que ele ia falar aqui. Assim, o papai conta isso para dizer que há muitos estudiosos procurando a informação perdida sob a luz dos refletores em sofisticados laboratórios, quando a fenomenologia dita paranormal está adiante ou atrás, envolta nas sombras da ignorância erudita e do preconceito. Quer dizer, as coisas do autismo estão ali, mas eles vão procurar num lugar completamente diferente. Bom, sim, então essas barreiras precisam ser demolidas a fim de se abrir caminho para o futuro passar. O progresso não escolhe caminhos já existentes, ele abre picadas em fatos onde os caminhos ainda não existem, ou seja, ele procura, ele cava. Mas, diz papai, sinto que começam a soprar brisas renovadoras na busca de um componente espiritual para o ser humano, particularmente entre nossos queridos e incompreendidos autistas. O autor William Stillman escreve em um de seus livros mais recentes sobre o autismo, sobre aspas, o título do livro, Autismo e a Conexão com Deus, a alma do autismo, Deus, a alma do autismo. Era isso essa mensagem que o papai queria passar, uma leitura espiritual, não uma leitura de laboratório procurando remédio, uma coisa assim. Bom, ao final desse livro, Autismo, é uma leitura espiritual, papai deixa uma sugestão, naturalmente que eu não saberia falar aqui da maneira como ele falou, eu vou ler esse pedaço. Uma sugestão para os senhores pais dos autistas e os que fossem ler o livro também. Tenho apenas uma derradeira sugestão a oferecer. Se você não puder curar a criança autista, ame-a de todo o seu coração, com todo o seu amor e toda a sua aceitação. Alguma tarefa importante ela está desempenhando junto de você, certamente em proveito de ambos. Não é por acaso que alguém renasce com a marca da deficiência em nosso contexto. Você pode até ignorar a razão disso tudo, mas esteja certa ou certo de que, cuidando daquela pessoa especial, você estará corrigindo alguma coisa que não ficou bem feita no passado, a fim de que uma luz transcendental venha iluminar uma felicidade com a qual você nem imaginou que pudesse existir. Confie, trabalhe e espere. E como se costuma dizer em inglês, God bless you all. Que Deus abençoe vocês todos. Muita gente não se dá conta de como Deus faz falta em nossas vidas. Isso foi o que o papai escreveu quase que no final. Agora, eu, né, que não sou bem da cabeça, mas sou filha do meu pai, né, eu também queria deixar um recadinho. Não quero deixar uma sugestão, não, porque eu não tenho capacidade, né? Mas eu quero deixar um recadinho. Então, para o meu pequeno amiguinho que estava autista lá no México, quero deixar um recadinho para ele, dizendo o seguinte: obrigada, meu querido amiguinho do aeroporto no México. Quero te dizer que depois de te conhecer, não chorei mais, porque descobri o quanto você é especial. Mas olha, quando nos encontrarmos de novo, provavelmente na espiritualidade, eu estarei sorrindo e quero te dar um abraço, te pôr no colo e te dizer obrigada por ter entrado na minha vida. Fiz o mesmo que o papai. Entrei lá dentro de você e descobri o quanto eu te amo. É isso aí.
Você me fez chorar, Bruno, porque Ufa, vamos, vamos lá. Minha amiga, que coisa linda, tudo muito lindo. Aliás, tudo em torno do nosso personagem retratado aqui é muito lindo e sublime. Mas, Ana, vamos lá. Você citou aí o Eduardo lá no museu, um momento de muita emoção. Você até assistiu a entrevista que eu fiz com o Eduardo Lima, não é? Foi quando ele mostrou, que foi cedido por você de presente lá para o museu, o óculos do professor Hermínio, né? Que é uma característica tão marcante, esse óculos do professor Hermínio, um óculos bonito, né? é, Parece que faz parte do corpo dele, né? É uma coisa é, marcante. aquele óculos, Bruno, ele não ele usou, mas não adiantou mais. Ele já estava prestes, ele estava em Caxambu e quando ele voltou para o Rio 2 meses depois ele morreu. Aquele óculos era novo, mas não adiantou nada para ele porque ele não enxergava mais. Paciência. Mas eu queria lhe fazer a pergunta para fechar o nosso programa de hoje. Ana, tudo que você relatou, mas preste bem atenção, nos programas que a gente vem fazendo até aqui, a gente falou sobre nossos filhos são espíritos, né? Então, você se lembra aquela família que tinha aquele menininho, um gênio, que mais tarde, né, desabrochou para o mundo, e que o professor Hermínio conversou com ele ainda criança, e foi o professor Hermínio, né, que fez uma conexão com aquele menininho e compreendeu ali que estava diante de uma criança, mas diante de um gênio. Né? O professor Hermínio captou a essência da criança. Ana, é este homem que escreveu Nossos Filhos São Espíritos, é esse homem que escreveu Autismo, a Leitura Espiritual, foi seu papai, vocês viveram a infância, você e seus irmãos. Eu queria que você me dissesse, realmente o professor Hermínio tinha essa sensibilidade para compreender a alma infantil, entrar em conexão com ela, o extremo respeito que o professor Hermínio tinha para com as crianças. É isso mesmo, Ana, que eu percebo nessa leitura que a gente vem fazendo até aqui. Só tudo isso que você falou era a paixão dele pelas crianças. Ele tinha uma delicadeza com as crianças, uma coisa incrível. As crianças gostavam muito dele. Mas ele era um homem muito quieto, silencioso, no cantinho dele. Ele não era assim de, por exemplo, nós, os filhos, né? Cada um que nascia era uma alegria diferente, uma esperança diferente, mas ele não era de chegar para mim ou para minha irmã, Marta, Gilberto, pegar no nosso rosto, dar um abraço, um beijo, assim, espontaneamente. Ele era uma pessoa, assim, meio que fechada. Mas diante de crianças, ele se abria de outras crianças. Ele uma vez ficou alucinado porque soube que um sobrinho dele, distante, menininho de 5 anos, tocava violino com a maior maestria, sem nunca ter estudado violino. Ele ficou alucinado com aquilo, ele quis saber tudo a respeito do menininho, entendeu? Mas ele começa a intuir nas crianças, nos pais, a preocupação com as crianças que estão autistas, né? Foi isso aqui do livro. Bom, é, quando ele tomava conhecimento de qualquer problema com uma criança, ele voava em cima, ele ajudava, ele colaborava, ele fazia o que fosse possível para atingir aquela criança. Se vocês lerem Diversidade dos Carismas, que é um dos best-sellers dele, é esse livro aqui, eu tenho uma edição antiga, né, desse livro aqui. Aqui na Diversidade dos Carismas, tem um capítulo chamado A Tarefa dos Enxovais, que, aliás, tem um livreto que foi feito aqui, A Tarefa dos Enxovais. Está vendo? Um livreto do papai e do Orson Peters Carrara. Eles escreveram os dois. Então, eles falam da tarefa dos enxovais, de ajudar as criancinhas, os recém-nascidos, cujas mães não têm condições. E essa foi uma obra que o papai se dedicou muito, com tudo que ele tinha de bom, com os direitos autorais que ele recebia. Ele foi muito
participante dessa situação. Quem lê Diversidade dos Carismas ou A Tarefa dos Enxovais vai entender. Bom, então, ele tinha assim um afeto físico e muito espiritual pelas crianças. Bom, então, eu trabalhava no consulado americano, né? Eu me formei em Direito e fui trabalhar no consulado americano. Chegou um ponto da minha vida no consulado americano, eu era supervisora de recursos humanos e trabalhava muito com os pais e os filhos, os problemas dos filhos, uma que tinha morrido, outra que tinha nascido e assim por diante. Bom, eu resolvi criar uma festa de Natal das crianças, mais para ajudar no Natal aquelas criancinhas que eram filhas dos nossos funcionários menos graduados, carpinteiros, bombeiros, eletricistas, pedreiros, motoristas, etc. E meus amigos, todos, o consulado inteiro se juntou em torno daquela ideia, e Hermínio Corrêa de Miranda não podia ficar fora. Então, eu tive que contar tudo para ele, mas ele falou assim, conte comigo, né? Bom, aí começamos a criar uma coisa assim inacreditável de linda, sabe? Não tô falando que eu só tive a ideia. Todo mundo me ajudava, trazia presentes embrulhados com o nome das crianças. Um colega era o Papai Noel. Aí ele descia uma escada maravilhosa que saía do primeiro andar até o saguão do colégio, do consulado, e as criancinhas acompanhando ele, aquela história, ele sentava na cadeira, as crianças vinham, tiravam retrato com ele, recebia os presentes. E tinha concursos, tinha jogos, tinha brincadeiras, tinha música, tinha tudo que você pode imaginar. E prêmios para as crianças que ganhavam os concursos. E isso tudo custava dinheiro, né? Mas todo mundo colaborava, um pouquinho, mas colaborava. Todo o consulado, os americanos e os brasileiros. Não havia distinção entre as crianças dos nossos funcionários, nem os americanos. Eu não queria que houvesse ninguém queria que houvesse aquela dicotomia, aquela separação, né? Eram todas crianças, né? Tudo era criança. Bom, aí, um determinado ano, logo no início que eu comecei a fazer, faltava uma coisa na festa, mas aí a gente não tinha dinheiro suficiente. Era uma senhora que ela tinha umas carrocinhas, toda decorada e tal, e eu queria encomendar comidinha para as crianças, né? Então, ela tinha pizzazinhas pequenas, batata frita, algodão doce, cachorro quente, e tinha mais uma coisa que agora não estou me lembrando, mas de qualquer maneira, eram 5 carrocinhas. Naquela época, eu estou aposentada já há 10 anos, então isso já faz uns 30, quase 40 anos, eu trabalhei lá 47 anos. Nós fazíamos essa festa anual, todos os anos. E da primeira vez que nós fizemos a festa, não tinha dinheiro para comprar, para pagar as carrocinhas. E era R$ 350. Era bastante coisa, né? Bom, aí a gente fez um concurso, que era a dança das cadeiras. Eu não sei se você conhece, você deve conhecer a dança das cadeiras, né? A gente põe 6 cadeiras e 7 crianças, né? Foi tirando. Todas elas do mesmo tamanho, e botávamos assim, 4 brasileirinhos e 3 americaninhos para concorrer, né? Então, fizemos a primeira, o primeiro concurso lá, e a música, um colega de costas para as crianças, com fone de ouvido na cabeça para ela não ouvir nada, e ela diante da vitrolinha lá, não me lembro o que que era, de um gravador que passava a música. Aí eu só dava o sinal para ela, ela começava a tocar a musiquinha e as criancinhas começavam a correr em volta da cadeira, né? Até que iam sendo eliminadas, né? As cadeiras iam diminuindo, ficou uma cadeira só. E eram as menininhas que estavam concorrendo, 4 menininhas, filhas dos nossos pedreiros, carpinteiros, eletricistas e tal, e 3 americaninhos. Pois bem, quando chegou na hora, uma menininha brasileira
sentou na cadeira. Graças a Deus, ela ganhou a boneca da época, que eu não me lembro qual era, mas era assim, tchan, né? A boneca da época. E ela ficou apatetada, ela quase que era do tamanho dela, a boneca. Ela ficou, foi aquele aplauso, aquela felicidade toda que ganhou uma brasileirinha, né? Pois bem, aí acabou das menininhas, veio os menininhos, as 7 cadeiras, 6 cadeiras e 7 menininhos, 4 brasileirinhos e 3 americaninhos, quase todos da mesma idade e tal. Começou a música, ele lá, rodando em volta das cadeiras, saía um, saía outro, saía outro. No final, coincidentemente, era uma coincidência, sobrou um brasileirinho e um americaninho para concorrer ao prêmio, que era a última rodada. Aí começou a música, e eles rodando lá, de repente a música parou, o americaninho sentou na cadeira, ele ganhou. Ai, foi, assim, para mim foi uma felicidade, porque todo mundo torcendo lá, gritando, os pais que estavam lá no fundo do saguão do, do consulado, né? Mas ele foi muito aplaudido e tal, um menino assim muito assim, ele quietinho, assim, não era um oba-oba não, sabe? Era um menino centrado. Bom, ele ganhou o presente e aí o menininho brasileirinho que perdeu saiu, foi encontrar os paizinhos dele também. Eu, então, peguei a bola. O presente era uma bola de futebol de couro, de couro. Aí o presente estava todo embrulhado, aquela história toda. E quando ele chegou para mim, assim, sorridente, eu disse parabéns em inglês, falando com ele em inglês. Aqui seu presente, abracei ele, me abraçou também. Aí, mas o meu coração estava lá com aquele brasileirinho que tinha perdido, né? O americaninho, eu sabia que podia comprar uma bola daquela, né? Bom, mas foi tudo da criança. Aí, pois bem, acabou, e o americaninho era o saguão do consulado é imenso. Então ele foi andando devagarinho até para encontrar os pais e todo mundo aplaudindo ele e tal. Ele parou no meio do caminho, voltou para onde eu estava, chegou para mim e disse assim, em inglês: "Você pode chamar o menininho que perdeu, que, per... que não ganhou o concurso?" Eu falei: "Posso", só que eu não sabia o nome do menininho, né? Eram muitas crianças, eu não sabia, cada pai tinha 3, 4 filhos, eu não sabia como é. Eu falei assim: "Por favor, onde está o menininho que concorreu com o nosso amiguinho aqui? Será que ele pode vir aqui falar comigo?" Aí o pai disse assim, era um dos nossos motoristas: "Ah, aqui é o meu filho." Aí o menininho veio e chegou perto do americaninho. Ó, eu chorar de novo. O americaninho pegou a bola e disse assim: "For you", para você. Deu a bola para ele. Aí ele ficou assim, eu não sabia o que falar, e o público, mas o pessoal veio abaixo, o saguão do colégio veio abaixo. Bom, aplausos para o menininho sabe, pela coisa interior dele. Como é que eu acho que ele pensou assim: escuta, eu posso comprar uma bola dessa, ele talvez não possa. E sem pedir nada, sem falar com ninguém, ele só voltou do caminho e me pediu para chamar o garotinho, e eu dei a bola. Foi uma felicidade, foi uma coisa linda, os pais se abraçando, porque foi um gesto lindo do menino, né, de dar a bola para o amiguinho. Bom, aí encerrou, mas aí teve outra surpresa. Depois disso tudo, aquela alegria, aqueles aplausos, aquelas coisas todas, começaram a entrar as carrocinhas com as comidas, com os cachorro-quente, com o algodão doce, com batata frita, com pizza e tudo. Entraram as carrocinhas sob o aplauso de todo mundo, e aí todo mundo foi comemorar com as comilanças. Mal sabiam que Hermínio Corrêa de Miranda estava lá dentro daquelas carrocinhas. Bom, então, quando eu cheguei em casa, exausta no final do dia, né? E o papai já tinha conversado comigo
que o dinheiro não ia faltar para as carrocinhas e ele pagou as carrocinhas. E pagou todo o tempo que eu estive lá, as carrocinhas. Aí ele chegou e disse: e aí, minha filha, como é que foi a festa? Eu disse: ah, papai, foi uma coisa tão emocionante. Olha, aconteceu isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aí, quando chegou na hora, o menininho americano que tinha ganho a bola chamou o outro coleguinha brasileiro, entregou a bola para ele, o auditório quase que veio abaixo, né? Os pais, as pessoas que estavam assistindo. Foi uma emoção muito grande. Ah, para quê, Bruno? O papai começou a chorar, eu comecei a chorar. Nós nos abraçamos e foi uma festa dentro da festa, aquele abraço, aquela entrega daquela bola para aquele menininho. Mas eu falei: olha, as suas carrocinhas, ele falou: não fale, não, as carrocinhas não têm importância. O que teve importância foi a entrega da bola. E ele falou assim: ah, as crianças, esse menino é um espírito de luz, Deus sabe o que faz. Foi essa a história. Bem, minha querida Ana Maria, olha, eu fiz uma pergunta. Ana Maria demonstrou essa conexão do professor Hermínio, compreendendo a essência de uma criança, com um fato tão singelo desse menininho americano e que levou o professor Hermínio às lágrimas, já. As lágrimas. Afora sempre o apoio que o Hermínio dava com as carrocinhas para esse evento, né? Então, este é o homem, né? O Hermínio era intelecto, mas o que a gente vai depender sempre dos nossos programas é o imenso coração do professor Hermínio, né? Ana, e eu queria saudar aqui esse talento que você tem. Você narra de forma meridiana, não é? Eu não posso falar da doutrina, como falam os seus outros convidados. Eu posso falar do papai. Ah, e outra coisa muito interessante. Eu recebo todo mês o relatório dos livros vendidos do papai, né? Mês a mês eu recebo o relatório da La Chave. E não dá outra. Nossos filhos em primeiro lugar, a diversidade dos carismas em segundo lugar e o autismo em terceiro. O que você acha que aconteceu esse mês? O que você acha que aconteceu esse mês? Pela primeira vez na história da minha vidinha aqui com o inventário do papai, eu vejo nossos filhos perderem o primeiro lugar, o diversidade perder o segundo lugar, e quem que ganhou esse ano? Triplicado a venda dos livros em cima de nossos filhos foi nosso querido autismo. O autismo, o livro mais vendido do mês de janeiro, quase o triplo de nossos filhos e o dobro de diversidades. Então, você vê, é um livro que está crescendo. E eu acredito que, pelas diversas coisas que estão acontecendo no mundo, em que as pessoas estão procurando mais a espiritualidade do que os remédios e as coisas médicas, né? Ana Maria, então, com todo o respeito, a nossos filhos são espíritos, né? Mas hoje aqui estamos falando sobre o autismo, né? Quem não leu ainda, compre, né? Eu também. Uma leitura espiritual, adquiram-na, que é uma obra maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhoso. Querida Ana Maria, a gente vai agora, estamos encerrando. Gratidão. Eu sou muito bem-humorado, viu, Ana? Eu sou uma pessoa feliz com a vida, mas é importante momentos como esse. Eu só queria que você me avisasse para eu trazer o lenço, né? A Maria hoje me fez aqui que Matéria de lenço, você fala com o Alexandre, viu? Conversa com o Alexandre. Ele enquanto, topou isso. enquanto você a falar do papai, eu quero encerrar minha fala aqui com um grande historiador citado por você, o nosso grande amigo Luciano Clay Filho, que assim define, né? Não há ninguém para falar do Hermínio Corrêa de Miranda do que a sua filha Ana Maria Miranda, né? E eu estou de pleno acordo com Luciano Clay, de pleno acordo, né? Ana, querida, você faz a prece final? Faço.
Mas tem que agradecer a Deus por nos manter juntos, unidos nesse projeto, esse novo projeto seu. Sou muito grata a Deus, agradeço ele ter criado o papai também, que é o autor dessas coisas, ser o personagem principal. Muito obrigada, meu Deus, dê saúde ao Bruno e família e a mim, para nós podermos cumprir essa etapa, homenageando uma pessoa que foi muito, mas muito, muito, muito seu filho querido. Muito obrigada e boa noite a todos. Bem, pessoal, próxima terça estaremos aqui, eu e Ana Maria Chiarelli de Miranda, Chiarelli da mamãe, Dona Inês, e Miranda, do professor Hermínio. Estaremos aqui com mais um programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, né? Peço licença mais uma vez, como sempre faço, Ana. Todo o programa do meu canal eu dedico a você, minha mãe, Eva Tavares, que hoje habita o plano espiritual, mas aqui, lembrando sempre também, que foi num período tão próximo, né, de desencarnação do nosso querido esposo de Ana Maria, seu Odaí. Seu Odaí, muita paz também, não é? Aninha, beijo na alma e aquele abraço, viu? Muita paz. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tamo junto nessa empreitada, viu? Tamo junto. Tamo junto. Como diz o papai, tô dentro. Idem. Beijão, Aninha. Paz e bem.